Pronto, e qual é o maior erro nessas entrevistas dessa natureza? E o que seria uma entrevista de um impacto que chame a atenção logo de cara na sua primeira conversa? Maravilha. Olha, tem erros que são erros que não deveriam nem acontecer. Então, infelizmente, acontece muitas vezes o candidato não ir e não informar o que aconteceu. Então, ali ele fecha uma porta, muitas vezes, não só com aquela empresa, mas com aqueles profissionais que são envolvidos. O chegar atrasado também, infelizmente, é algo muito comum. Em regra geral, sua entrevista é 8 da manhã, você deve, com muito boa vontade, com toda a segurança, chegar meia hora antes. Se você quiser chegar uma hora antes, se tiver local para ficar, ótimo. Claro que depende, e eu vi recentemente aqui perto uma rede de supermercados com as pessoas na fila, embaixo de sol, embaixo de chuva. Que aí é um equívoco da empresa do que fazer em relação a isso, não dá o mínimo de condição de conforto para os seus candidatos. Já começa mal. E aí tem erros da própria entrevista, desde questões ligadas à apresentação. Então, por exemplo, as pessoas têm que ter cuidado para não ir formal demais e não ir informal demais. Eu estou falando de vestuário, eu estou falando de roupas, às vezes, no caso, principalmente das mulheres, que possam passar uma ideia equivocada, não que isso não possa ocorrer com os homens, mas em regra geral, né? Roupas com decote ou qualquer coisa parecido, a própria questão de excesso de maquiagem, então a apresentação, e aí erros ligados a, antes também da entrevista, que é a não preparação. O que é, Fábio, já falando um pouquinho do que é uma boa entrevista, uma entrevista de impacto. Você precisa se preparar para a entrevista. Primeiro, olhar para dentro. Quem é você, aquilo que tem no seu histórico profissional ou de vida que você pode destacar de acordo com aquela vaga. Estudar a vaga, estudar a organização, não olhar só o óbvio do site, mas muitas vezes olhar para a cultura, para valores, somente da empresa. E a gente hoje acha muita coisa, às vezes sobre a empresa, uma entrevista de um presidente, uma entrevista de diretor, né? Uma matéria falando sobre a cultura da empresa, aí depende. Então, se preparar, um dos erros é não se preparar, né, devidamente, tanto olhando para você daquilo que cabe você destacar mais daquela entrevista, e erros durante a própria entrevista. Então, por exemplo, se alongar demais nas respostas, pessoas que muitas vezes levam 30 minutos para responder aquela famosa pergunta. Yasmin, fala um pouco sobre você. Essa resposta tem que ser mais objetiva, eu tenho que trazer mais o meu todo, e não como antigamente, quando eu tinha a sua idade, Yasmin, que as pessoas olhavam para o currículo e diziam: Dona Yasmin, o que a senhora fez aqui nesse trabalho? O que a senhora, assim, tem pessoas que se alongam, e minha empresa muitas vezes faz processo de recrutamento e seleção para algumas organizações, e a pessoa leva uma vida para contar como ela conseguiu o primeiro emprego. Quer dizer, aquilo ali fica sacal, aquilo ali perde a conexão, aquilo ali pode dar uma ideia equivocada de que você não tem dinâmica, que você não... Então, há erros muito ligados à maneira de você se comunicar. Falar rápido demais, falar devagar demais, respostas muito longas, respostas muito retóricas ou teóricas, em vez de você falar na prática. Então, há erros de muitas vezes o erro de você dar aquelas respostas onde você diz: meu Deus, parece um robô, então não é algo que mostra a sua digital, sua característica. E aí, por que entrevista de impacto? Porque é bom lembrar para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, que você tem um concorrente, ou você tem concorrentes. Então, não adianta Yasmin fazer uma boa entrevista. Ela pode fazer uma boa entrevista, eu posso até ter um olhar que ela é uma boa profissional, mas eu tenho concorrentes. E muitas vezes aquele concorrente, tecnicamente, ele atende melhor aquela empresa, ou ele tem mais experiência, ou ele já trabalhou naquele segmento diferente daquela pessoa. Então, a entrevista de impacto é que, de fato, tem que ser aquela entrevista onde a organização diga: eu não posso perder esse profissional. E uma entrevista de impacto, ela tem a ver, claro, respeitando a personalidade de cada um, de mostrar paixão pelo que faz, de mostrar desejo para aquele novo desafio, de passar confiança e segurança, falando sobre você de uma forma assertiva, mostrando principalmente entregas. Deixar daquela coisa de ficar falando: passei 10 anos ali, 20 anos aqui. Se uma pessoa quiser saber, vai perguntar, está no currículo. Traga aquilo que não está no seu currículo. Traga aquilo que vai gerar, inclusive, curiosidade do entrevistador. Então, quais foram as suas principais entregas? Qual foi uma determinada experiência de vida ou projeto que você se destacou? Que números e que impactos você gerou onde você passou? Então, sem dúvida nenhuma, erros e acertos estão muito próximos.